e o seu significado na Era Tudor. A Torre de Londres é um dos edifícios mais famosos do mundo. Com a Torre Branca, que foi construída por William o Conquistador, em seu centro, ela também conta com muitas outras torres, em grande parte concluídas no reinado de Eduardo I. Ela tem sido uma fortaleza, um palácio real e até mesmo no século XIII uma casa de animais exóticos. Ela é famosa pelos seus corvos, as joias da coroa, os Yeoman Yards e também o lendário assassinato dos jovens príncipes da torre. Henrique VIII foi o último monarca a investir na reparação e na reforma da torre, e todos os monarcas Tudors foram enviados da torre para Westminster para suas coroações. Do que na época Tudor ela não era usada somente para coroações, mas o problema é que ela também era usada como um local de prisão e execução. Muitos prisioneiros Tudor teriam chegado por água e entrado pelo que agora é conhecido como Portão do Traidor. Em comparação com muitas prisões Tudor, a torre era relativamente e até confortável. E lá a gente encontra também algumas pichações da época. A Buckingham Tower tem alguns grafites, como por exemplo do capelão Thomas Abel, que foi preso por se recusar a aceitar a anulação do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. Ele retratou seu sobrenome com a letra A em um sino. Os irmãos Dudley também, presos após a tentativa fracassada de coroar Jane Grey como rainha, esculpiram um elaborado brasão de armas em uma borda floral. Outro apoiador de Jane esculpiu a palavra simples e Anne. Sir Philip Howard, conde de Arundel, um dos muitos católicos presos na torre no reinado de Elizabeth I, passou seus 10 anos de confinamento esculpindo a frase latina: quanto mais sofrimento por Cristo nesse mundo, mais glória para Cristo no próximo. Na Torre Sul, há uma incrível estrutura de uma esfera ou um relógio astrológico e uma inscrição feita por Hugh Draper, que foi preso sobre uma acusação de feitiçaria em 1561. Lá também tem as indicações de fé católica, Maria esculpida nas paredes e um pé sangrento para indicar as 5 feridas de Cristo. Henry Walpole, um padre jesuíta, foi preso lá em 1593 e inscreveu nas paredes com os nomes latinos São Paulo e São Pedro. A história de Walpole também nos lembra porque a torre era tão temida no século XVI. Ela podia ser um lugar de tortura. A tortura em si era relativamente rara, pois só podia ser autorizada pelo conselho privado. Houve 48 casos sancionados de tortura entre 1540 a 1660, geralmente o raque, ferros de contorção para as pernas, pulso e pescoço, ou os manáculos, nos quais o prisioneiro era suspenso das mãos ou os pulsos. Walpole foi pendurado nos manáculos 14 vezes e teve o dedo do meio da mão direita arrancado, mas ainda se recusou a informar aonde estavam os outros católicos ingleses. Ralph Nett, um padre católico cuja gravura de 1586 pode ser vista na Broad Arrow Tower, foi detido por conspirar para derrubar Elizabeth I. No início do século também, a protestante Anne Haskell, que estava presa na Torre de Londres, no caso do berço, também foi presa. Ela inclusive aparece no mais novo filme de Henrique VIII, Firebrand. Após seu julgamento ilegal em junho de 1546 e na esperança de que ela denunciasse a rainha Catherine Parr por compartilhar de sua heresia, 2 conselheiros reais, Sir Thomas William e Sir Richard Hitch, até viraram o raque. Os prisioneiros famosos também incluem Walter Raleigh, Thomas More e o bispo John Fisher, além de Thomas White. Infelizmente, a torre também foi um lugar de morte. Em 1536, Ana Bolena foi presa no alojamento da rainha, exatamente onde ela tinha ficado antes da sua coroação 3 anos antes. Ela foi julgada no grande salão medieval, executada na Torre Verde e depois enterrada sobre o altar na capela de São Pedro et Vinícola. Tower Green foi escolhido em vez de Tower Hill para as execuções privadas e seguras de indivíduos de alto escalão. 2 outras rainhas Tudors morreram dessa maneira: Catherine Howard, a 5ª esposa, e Lady Jane Grey. Outras vítimas também foram Margaret Pole, condessa de Salisbury, tia de Henrique VIII, que foi perseguida pelo andaime pelo seu carrasco e foi literalmente dilacerada em sua cabeça e ombros de uma maneira lamentável. Jane Bolena, Lady Rochford, ex-esposa de George Bolena, que havia ajudado Catherine Howard a trocar cartas com Thomas Culpeper, além de Robert de Verusche, conde de Essex, por sua revolta contra Elizabeth I. Hoje, inclusive, a torre abriga as coleções das armarias reais, incluindo uma requintada armadura de cavalo feita para Henrique
VIII em 1515, lindamente gravada com folhagem, rosas Tudors e romãs, com as iniciais H e K para Henrique e Catarina de Aragão.